Bem, meu amigo Miguel, prosseguindo a ideia do episódio anterior, continuamos aqui a entrada para o verão, se bem que Sim, já. não estamos em tempo, Não parece não verão, parece que mas estamos no já. verão. E mais uma coisa que indica o verão: festivais, que é a melhor coisa deste verão. Não é ir à praia, não é sair à noite nem nada, é ir aos festivais. Ver aqui a gente quem gosta, beijar na boca e beber um bom copinho de cerveja. Fazer uns finos. Tu Agora podes que considerar um dizes. festivaleiro? Não. E este ano, olhando só este ano, não vou a nenhum festival sequer. Mas por acaso foi eu um só. Assim, eu acho que é um bocado de perspectiva. Por ir a um festival, se calhar há pessoal que vai tipo a 5 ou 6 e diz que tu não podes considerar festivaleiro. É a mesma coisa, se matares uma pessoa, não és o mesmo assassino como se matares 5 ou 6. Sim, é um bom ponto. Olha, eu este ano só Mas se conduzis uma vez, não és Um piloto. Nem se cozinhares uma vez, também não és cozinheiro. Mas é o que é. Eu este ano só fui ao Small Summerfest, foi a primeira vez. Fui ver o Matuê. Gostei muito, por acaso. Achei, por exemplo, nós estávamos habituados a ir à Beach Party. Sim. E é sempre um evento um evento não. Um festival. De Mas música pode-se lançar evento também, acho um eu. festival de música eletrónica. As vibes são diferentes. Este é o primeiro que eu fui que tivesse a ver com assim, rap, Música cantada, que é sim, mesmo assim. mais diferente. Yeah. Olha, eu gostei muito. A vibe do pessoal, mesmo tranquilo. Foi na Costa da Caparica. A única coisa que eu não gostei e tenho a criticar. Não sei qual é a puta da ideia. Se um gajo vai ali à beira na Costa da Caparica, pede duas aguinhas pequenininhas e paga 5 euros. Isso é algum jeito, mas que eu recebo o salário mínimo, não ando aqui a ostentar. Então, mas nós queremos ser um país turístico, também os preços também são para turistas, é o que é. É como o pessoal, vais de férias para as Caribas, vais para aqui para ali, vais para países tropicais. Portugal está a se tratar num país tropical, chove um bocadinho, reclamam logo, é o que é. Aguenta-te. Isso também é verdade. Nós Mas já estamos a ficar paraste num país nisso? tropical. Olha, nós até temos entrado num tema, mas esse é engraçado para a gente começar a falar. Já reparaste que a nossa. Como é que eu ia dizer? O nosso clima tem. Também tem a ver com o que nós falámos no episódio anterior. Aquecimento global e tudo mais. E mudando de caralho, por exemplo, eu não me lembro em maio ter estado a tosta que teve este ano, por exemplo, ou no início de junho. É assim, às vezes uma pessoa diz, eu não me lembro se em maio ou se em setembro, não sei o quê. O meu tio diz que quando ele era pequeno, às vezes estava tanto calor, tipo no verão, alto verão, que até o alcatrão das estradas derretia. Mas isto também pode ser não só o calor, mas como o tipo de alcatrão ser alcatrão fatiloide, que a probabilidade é altíssima. Mas eu acho que tu tens agora a cena que tu notas muito é, tu não tens primavera, verão, outono e inverno. Eu sinto que tu tens verão e inverno. Tens ali umas alturas mais softs, mas tu não tens os 4 meses. É 4, não é? 4 estações. Mas cada estação tem 4 meses. Não tens os 4 meses de cada estação. Percebes o que eu quero dizer? Por exemplo, tu no inverno está bué de frio em janeiro, fevereiro. Chegas ali a abril, já começa a vir um calor descomunal. Tu não tens aquela cena de vir com calma, percebes? A partir de março começa a subir, percebes? E chegas a junho é que está mesmo quente. Não. E este ano não estou suave. E depois está ganhando calor abafado. Deve ser chove do caralho. Sim, mas é aquela chuva abafada, que é como o pessoal diz que é puxar trovoada e tudo mais. Ainda. Quando é que foi? Aí há 3 semanas foi quando deu aí um temporal. 3 ou 4 semanas foi. Que deu aquele temporal. Claro que parecia como um dia vir abaixo. Não te lembro? Não bem assim. Que até trovejava e tudo. Não é algo que eu tenha fixado. Aqui para a praia. Pois. Exato. Eu não podia vir. Não voltando até mesmo a falar do festival. Agora tem uma situação polémica que até podes falar melhor sobre esse assunto, que eu não sei bem. Gostava que me explicasses. As jornadas mundiais.
Isso. Eu disse a festa da juventude, a semana da juventude. Mas é semelhante. Basicamente, as Jornadas Mundiais da Juventude é uma cena da religião cristã, óbvio e evidente, que eles pegam e durante uma semana tem tipo certos eventos ligados ao Papa e tudo mais, principalmente com escoteiros e pessoal que é muito ligado à religião, jovem, tipo grupos de jovens ligados à religião, percebes? Tu não tens, por exemplo, um clube de futebol com jovens de São Romão que vá estar ligado às Jornadas Mundiais. Digo eu, até pode existir, mas não é uma cena que tu digas. Não, mas eu digo tipo um clube de futebol, percebes? Uma cena assim diferente. Acho que não se vão associar a isso. Pá, de minha opinião, era uma cena engraçada, porque é um evento, veio para Portugal, é uma cena que a última vez que aconteceu foi na América Latina, acho eu. Ah, isto não é recorrente a ver? Tipo, todos os anos, ou 2 em 2 anos, ou 3 em 3 anos. É tipo, eu acho que é quase, não sei se é bem como um mundial, mas é mais frequente, penso eu. É tipo um europeu, de futebol, Porque percebes? o que eu nunca tinha ouvido falar, A última vez sinceramente. foi não sei. Sei que a última vez foi na América Latina, tu até tens aquele meme que é do Presidente da República, que é aquele que ele diz: conseguimos, Portugal, Lisboa, conseguimos. Não sei se sabes qual é que é o meme. Pronto. E essa cena foi Isso quando. não foi da Champions? Não, isso foi quando Isso foi quando ele soube que as Jornadas Mundiais da Juventude iam ser em Portugal, em Lisboa. Se calhar foi tipo há 3 ou 4 anos. Também houve o Covid, não ajudou muito à festa, percebes? Não sabia. Porque eu só ouvi Por causa das polémicas. daquela polémica do Papa. O quê? Não é por causa disso que gastou-se milhões. Sim, mas não tem a ver com o Papa. É do Papa cá vir. Sim, imagina. O Papa vem cá. E eles vão gastar esse. Se o Papa não viesse, aquele dinheiro não ia ser gasto. Sim, se o Papa não viesse, nem ia acontecer Então ele que fica em casa dele, ninguém o convidou para ele vir para aqui, estás a perceber? Eles vieram à minha casa, não, mas no máximo, olha, comes coisa um torradinho, um meio de leite e olha, sai bem servido. Mas o Papa, se fosse o Papa anterior, ok? Mas este Papa, por ele, as coisas eram super simples, percebes? E ele fazia algo muito normal, por exemplo. Eu acho que não faz sentido nenhum nós que temos infraestruturas que chegam para acolher este evento sem ter de estarmos a gastar milhões em palcos que vão ser usados uma vez. Não faz sentido. Eu acho que não faz sentido. Faria sentido se fôssemos pessoas de outros países que eu não conheço, desculpem lá. Vamos supor assim, vou tirar para o alto. Sim. Uma Grécia. Tipo, falei Grécia assim à toa. Sim. Ela não tem, na Grécia, não tem um sítio que grita religião. Que é um ponto ok, forte da religião. ok, Nós temos exato. Fátima, cara. Sim. Tipo, Tu não precisas de muito deve longe. ser- Eu acho que Espanha não tem nenhum sítio como Fátima. Tem a Sagrada sim, Família eu e não tal, quis que é dizer uma Fátima cena. porque tem. Tipo, não quis dizer Fátima, não quis Dizer dizer Espanha Espanha. porque pode ter tipo. Tem Santiago, mas tem não é a mesma coisa que Fátima. Sim, não é a mesma cena, mas por exemplo, nós foda-se. Temos Fátima, que deve ser na Europa, tirando o Vaticano e. Acho que é mesmo a nível de Vaticano, a nível de tipo. De Sim, eu não queria pessoas a visitar e tudo Sim, mais. eu não queria dizer tipo pessoas visitar, mas tipo, tirando o Vaticano, que devia ser o maior ponto de turismo da religião cristã. religioso. Da religião cristã, atenção, Sim. Eu não Sim, sei se Meca não ultrapassa o Vaticano. Deve passar, porque existe a Meca tem a ver Muçulmano, com acho eu. muçulmanos, Não, é só muçulmano. já Eles ia são dizer- tipo nós, se eles misturam também dão-se mal para já ia caralho. dizer islamismo. Não, eu acho que é muçulmano, mas posso estar equivocado e ser o Islão até, mas é muçulmanos, penso eu. Mas não é estúpido, tipo, tu tens a cena. Não, tu eu acho tens um que do maior- mais estúpido que isso é. E depois também eu vi pessoal religioso a falar que é coisa de, por exemplo, em 2004, vamos dar um exemplo, o último grande evento que nós tivemos em Portugal foi 2004, Rock in Rio. foi o europeu. Sim, E o Estado teve de meter milhões para construir estádios e tudo mais, que agora estão aí parados. que agora estão aí parados. E a verdade é que ninguém reclamou com a coisa de o Estado não se deve meter, o Estado não se deve meter. Mas uma coisa é tu incentivares a cena desportiva, que eu acho que provavelmente em 2004 houve um retorno financeiro muito grande para isso, para o que eu, percebes? E não só, Foi nós um europeu. Nós fomos à final. Sim, perdemos essa final, para mim nós devíamos ter declarado guerra à Grécia no dia a seguir, mas Acontece. eles gastaram milhões, eu acho que houve algum tipo de retorno. Podem usar exatamente esse argumento e dizer, mas nas Jornadas Mundiais da Juventude nós estamos a gastar este dinheiro, mas vai haver um retorno. Eu acho que não vai haver um retorno de 6 milhões. E eu acho que não vai haver um retorno para aquilo. E a coisa
que é pior é, na Constituição Portuguesa, diz lá que o Estado português, o governo, é laico. Ser um Estado laico significa que não se mete com religiões, ou seja, vai haver qualquer coisa de judeus, eles não se metem, não financiam. Vai haver qualquer coisa de muçulmanos, eles não financiam. Vai haver qualquer coisa do Islão, não financiam. Vai haver qualquer coisa dos hindus, não se metem nunca. É sempre, a igreja, a religião é uma coisa, o Estado é outra completamente diferente. Mas a verdade é que nós somos um Estado laico com umas aspas muito agressivas. Então, sim, somos um Estado laico, mas temos a nossa preferência. Tens feriados religiosos, até dá como pau. Sim, mas isso eu agradeço. Mas pronto, se tu tens feriados religiosos relacionados com a religião cristã, tu dissesse assim, ok, o Estado é laico, vamos permitir feriados religiosos, mas é para de todas as religiões que são praticadas em Portugal, sim, têm direito aos seus feriados, mas tu não tens isso. Mas se fôssemos aterrissar as religiões todas... Sim, era demais, então nenhuma tem de ter direito sobre as outras, percebes? Para não ter... Porque o Estado... Atenção, eu não tenho nada contra a religião cristã, cada um acredita... Olha, eu tenho. Fiz a primeira comunhão... Cada um acredita nas cantigas que quer. É o que é. Cada tolo com a sua tolice. Cada maluco com a sua panca, não é? É. Mas isso não me diz nada. Agora, tu gastas... Eu não sei dizer o valor, porque já me passou, mas isso falou-se muito. No palco. Para usar aquilo uma vez, porque... Foi 6 milhões e tal, mano. Eu acho que foi mais. A última vez que eu vi, eu acho que foi mais, mas foi 6 milhões. A cena é, porque depois vamos poder usar o palco para outra coisa. Quem é que, ou qual é que é a cena que tu vais usar um palco daquela maneira? Primeiro porque o palco está desenhado para tu estás, imagina, isto é um tal Papa, não é? Mas depois, mesmo no palco, aquilo está desenhado para ter tipo sítios onde o pessoal se vai sentar. Ou seja, aquilo é um palco, é que tem mais tipo um anfiteatro, não é bem sim, um palco. Sim. Que tipo de cena é que tu podes fazer lá? Há um concerto. Um concerto não dá, porque se tu vais meter o pessoal lá nessa zona sentada, eles têm acesso direto ao palco. Se tu não pusesses a zona sentada, estás a dar o concerto aqui, estás aqui em Cobelas, eles estão a ver um concerto em São Romão, quase. Percebes? Eu acho que é. Acho que é muito. E depois a coisa é. O Estado, para mim, não devia ter metido um cêntimo lá. Até porque a igreja. Esses gajos não é pobre. Tu vais a qualquer igreja em Portugal, eu acho que não existe uma única igreja em Portugal que por dentro não tenha talha dourada, por exemplo. Okay. Tu vais, por exemplo, ali ao Porto, uma igreja que já tem uns anos valentes, sei lá, não sei se é meia, se é 1 tonelada em ouro por dentro. Pagar. O dinheiro que eles religioso. Exatamente, dizer assim, é ok. Dos fiéis. Você, por exemplo, houve obras em Lisboa por causa de metros e isso tudo, eles vão usufruir disso daqui a 5, 6 anos, daqui a 10 anos eles vão usufruir dessas obras. Lisboa paga. Pronto, como concordo. está a vir agora ali no meio dos aliados, do metro do Porto. Isso aí eu acho que é meio com a empresa, meio com a Câmara. Sim, mas vamos porque estavas a fazer esse tipo de obras. Mas acho que é uma mais-valia para a cidade. Uma mais-valia. Nem é para a cidade. Civilização em si. Sim. Do que um filho da puta. Desculpem o termo, pai, nervei-me agora. De um palco, assim. Isso eu concordo. Meio um bocado de cimento, ali para ir lá ao Papa. Opa, não tenho nada contra a religião. Eu disse um bocado que tinha, mas é só eu não tenho nada contra a religião, vamos meter umas aspas, não é? Porque se tu disseres assim, ok, a religião cristã é. Deve ser a que matou mais, se calhar. Se formos puxar. Deve estar ela por ela, com os muçulmanos. Deve estar ali assim. Sim. Mas ao ponto de gastar, mano, não faz 6, para mim. 6 milhões, é muito para dinheiro, mim não faz sentido. Nem que fosse 100 mil euros. Porque é que tu estás a gastar 6 milhões num palco? Quando há palcos aí. Quando podes pegar nesses 6 milhões e vais investir na saúde e metes num hospital e tens escolas que chove lá dentro, metes nas escolas. Tens a TAP. Se pegasses o dinheiro que o Estado gasta assim em coisas, palcos, em TAPs, em estádios que não são utilizados agora, isso tudo, em Joe Berardes que fogem com 1.000 milhões e tudo mais, Portugal era top 5 países do mundo. O dinheiro que nós perdemos com corrupções e tudo mais, nós éramos top 5 países do mundo. O nosso país tem
bota sentido nisto que eu vou dizer. Sim. Tem um dos melhores climas. Sim. Tipo, não é quente demais, não é Tipo, frio. é assim, tu no inverno sentes o frio, mas Sim, isso é fixe, não é quente inverno. demais, não é frio demais. Exatamente, sim. Mas isso é mesmo. Temos a nossa comida é incrível. Yeah. Mas mano. Eu acho que só, a nossa comida só deve ser equiparada por italiana. Sim, mas tipo, nessa onda. é mesmo, tu vais a qualquer lado do país, não estou a dizer só no Porto. Vais, tipo, a Sim. Lisboa. A nossa Ou vais comida- ao Alentejo ou vais a Bragança e comes, que é uma E eu maravilha. nem estou a dizer, sim. tipo, imagina, vamos dizer, picanha, não é um prato tradicional cá. Português, sim. Mas os nossos pratos tradicionais portugueses são São. top. E, lá está, a tuga é também normalmente É pratos apetitoso. tradicionais, mas são muito pesados. Depois, de beber, incrível. Sim, nós somos top 1 o país que mais bebe vinho. Per E- capita. Porque depois Somos mesmo. eu sei. Nós competimos diretamente contra países como Sim, Rússia. Sim, mas por exemplo, E assim. essa estatística é tipo relativa. Porque óbvio, por exemplo, Claro que tu a nível de litros, tipo, na França tu bebes mais vinho do que cá. a nível de litros, fizeres assim a conta. Em Portugal bebe-se 1 milhão de litros, por exemplo, por ano. Na China bebe 10 milhões de litros. Sim. É óbvio que Portugal vai ficar com uma média Sim, maior. é isso, estou a por dizer, pessoa. per capita. Sim, per capita somos. E Mas depois, é tipo, faz sentido, porque diz assim, ok, em média uma pessoa em Portugal, vamos supor, bebe bebe 2 três litros, garrafões. bebe 2 litros de vinho por dia. Percebes? Isso porque eles não me foram a fundo. Se eu fosse ali Mas eu acho que está muito. Mas às terriolas. Sim, eu acho que está muito. E eles não contam, eu acho que eles contam vinho comprado No Pingo nos Doce, supermercados. Eles não contam aquele vinho que é feito. que o pessoal faz, aquele vinho carrascão que é feito Que é em bom. casa, percebes? Gazia. Aquele vinho, gente, que não Aquele começou a beber vinho. Aquele vinho vou dizer, rosé. aquele vinho que tu bebes e sentes a azia é do melhor, mas no dia a seguir é do pior. Mas o que eu estava a dizer, de beber, do melhor. Sim, Nós, o próprio português em si, somos um povo acolhedor. sim. Tá. Mas isso aí, mais no norte. Sim. Mas isso aí é um Sim, facto. mas o que eu quero dizer, tipo, O pessoal do norte não é é quer mais dizer que o acolhedor. pessoal do sul não são tanto acolhedor como nós, mas o que, Não. mas o que eu quero dizer é, por exemplo, bem um estrangeiro cá, nós de portugueses temos o vício de tentar falar a língua dele. Aliás, não é o vício. É, Nós em Portugal, mesmo em instituições e tudo mais, temos a cena quase como, ok, tenho inglês, eu Tenho que tenho de falar fazer a coisinha para o inglês. Eu até fui ao Porto e fui ao Palácio da Bolsa. Estava lá com o pessoal e chegou lá um inglês, estava a falar com segurança, a pedir informações. E o segurança estava a falar em português com ele, porque o segurança não sabia falar inglês, é o que é. E o gajo começou a reclamar com o segurança, a dizer, eu não falo português, tens de falar inglês. E eu soltei a mítica, quer dizer, eu se for à Inglaterra, não há uma pessoa que tente falar português comigo. Ou eu falo inglês ou acabou. Porque é que, quando vem um inglês cá, eu tenho de me rebaixar, e entre falar aspas, a língua dele. e ter de falar. É que uma coisa é, tu às vezes fazes o favor, outra coisa é tu tens um inglês que diz, não, tu tens de falar inglês. Tanto é que os seguranças achou-nos piada e nós tínhamos tipo uma hora marcada para entrar e ele disse, vocês foram simpáticos e tudo, podem entrar mais cedo. Claro, cai sempre bem um gajo dizer essas coisas. E depois também um gajo olha para o arcabouço deles e... Não, por acaso até não era aquele tipo de segurança que tu olhavas e assim, se eu lhe digo uma palavra maldita, ele mata-me. Não, até não era disso. Mas por exemplo, o inglês... É verdade. Os ingleses ainda dão aquela de tipo... Está-se bem porque, opa, um gajo queira que não, o inglês não é a língua mais falada, mas é a língua mais utilizada. Viste esta, agora? Sim, a língua mais falada é mandarim. Mandarim, mas isso é porque eles eles são tantos. Mas Depois eu acho que em segundo é o inglês. é o inglês e o português é para aí o quinto ou sexto. Ou o quarto. Não, o terceiro deve ser espanhol. Nós temos, à nossa frente, nós temos o inglês, o mandarim, o espanhol, francês eu acho que também está à nossa frente, por causa deles também têm colónias em África, e depois é que aparecemos nós. E eu acho que ainda há outra à nossa frente, tipo árabe ou assim, percebes? Nós, top 10 nós estamos garantidos. Mas pronto. E o inglês ainda deu aquela cena assim. Sim. Agora, por exemplo, tu vais ali a Espanha, tu vais ali a França. Sim, Eles ficam mesmo revoltados. São gajos tipo, não falar a língua eu senti deles. que os franceses eram mais arrogantes. Por exemplo, eu fui à Espanha Mas eu passado. entendo o lado dos franceses. Isto pode Porquê? parecer um bocado mal o que eu vou dizer. Sim. Mas não vou dizer com intenções maldosas. Maliciosas. Porque o povo francês em si está habituado a levar com um país, e vemos muitos problemas que eles têm, a levar com
não quer dizer que tipo, refugiados e isso sejam eles a causa do problema, porque eu entendo, tipo, eu não entendo, mas fico do lado. Não vamos por aí. Sim, mas senão vamos abordar assuntos que não devem ser abordados. sim, mas eu estou a dizer, por exemplo, eles levam tipo. Por exemplo, olha muitas, agora. com muitas outras línguas. Sim. E tipo, às vezes eles estarem tão massacrados, estás Ok, a ver? E eles ficam naquela. Sim, como eu, por exemplo, mandei aquela boca do género, ok, porque é que eu tenho de estar a falar Sim, inglês porque estás em um Portugal? gajo daqui também fica chateado. Sim, às vezes, Não é sim, fica sim. chateado. Ok, Porque percebo. não fica chateado, mas acaba por Mas às vezes. Mas acaba por fazer. Sim. Tipo, acaba por chegar aí um francês e ele diz que não fala inglês, um gajo à mesma Desenrasca, sim. fala sim. aquele Por exemplo, eu sinto que em França, francês, depende do sítio, atenção. portuguesado. Eu fui a 2 parques temáticos. Fui à Disney como tu e ao Futuroscope. Exato. No Futuroscope, perguntavas se falavam inglês, não falavam, só falavam francês. Mas com aquela cena de tipo de arrogante, estás Sim, a ver? tipo assim, não, aqui é França. E eu lembro-me bem que nós fomos, tipo, tínhamos de pedir de comer e tu falas português ou falas francês. Opa, que uma pessoa que esteja habituada a línguas, por exemplo, eu percebo bem francês, mas não é qualquer azelha francês que vai perceber português e se eu falar depressa, percebes? Sim. Ele não percebe um caralho que eu estou a dizer. O português, eu acho que nós, vou falar bem de nós, Portugal tem uma cena, o português, não o português de Portugal, não o português do Brasil. Sim. Nós não somos um país com muito sotaque. Somos. Sim, mas Portugal. nós temos a cena do e dos nhês e dos sim, lhês. mas eu quero dizer, tipo, é muito mais Português fácil, é mais fácil nós os portugueses conseguimos imitar os sotaques tipo, de outros países. A fonética da língua portuguesa é tão complexa que é muito mais simples para nós imitar Sim. os outros que os outros imitar-nos a nós. Sim, é isso que eu quero dizer. Sim, Por exemplo, sim. nós conseguimos bem passar por, faz conta. Um inglês que não conheça português, e se fores à América, há quem pense que o estás a falar português falas rápido e estás a falar russo. Porque a fonética do português e do russo é muito semelhante por causa dos res e isso tudo, percebes? Nós estamos muito Sim, os lhes, os ingleses. Vou dar o exemplo dos ingleses que é. Eu já vi uma coisa dos ingleses a gozar com o nosso vocabulário que nós usávamos muito. E depois eles não conseguem dizer, por exemplo, o lhe. Sim. Percebes? E o nhe também fica. Porque não existe na língua deles e é complexo. Mas português, que eu saiba, não é das línguas mais difíceis de aprender. Eu acho que é difícil, mas não é das mais difíceis. Sim, porque nós não usamos no dia a dia, não usas o português tipo, não usas todas as coisas do português, tipo, não todas as funcionalidades do português. Não usas todos os tempos verbais. Tipo, tu no tempo corriqueiro normal é o presente, passado, futuro e está-se bem. É, e misturas e não há stress nenhum, sem dúvida alguma. Agora, mas voltando à cena que estava a dizer dos franceses serem arrogantes, eu estava tipo, imagina o man não falar português. O francês que sei falar é aquele francês do bom dia, boa tarde, do género. Como arregaça a pele, esma a pele. Pá, bom dia, boa tarde, que horas são, está tudo bem e tudo mais, não sei muito mais. E o man, eu falo inglês. Não, eu usava francês. E eu também fiquei fodido, eu sou honesto. Ai, não falas inglês, não me roncas assim, então agora vou dizer tudo em português. E perdi em português. E ele percebeu. Nem que se fodesse todo. Tudo o que eu sei entender, mesmo que tu não falas a língua. Eu fui à Espanha. Tu falas as coisas com a intenção. E se falas devagar. Tipo, mas tu estás a dizer, olha. E nós temos uma coisa muito boa: usar as mãos. Nós usamos as mãos e apontamos para aquilo, apontamos para ali. E falar com as mãos ajuda a uma maior compreensão. Por exemplo, eu fui à Espanha e por acaso o pessoal dizia-me sempre: aí tu vais ter que falar espanhol, que os espanhóis são bué arrogantes e só falam espanhol. E ora, tive a impressão completamente contrária. Eu ia lá e eles viam que nós éramos portugueses e diziam sempre assim: ok, vamos falar inglês. Não era por eles não, eles terem a cena contra o português. Era mesmo pela cena da maneira que eu estou a falar agora, estou a falar normal, ou até pode ser rápido. Para eles não pescavam uma, mas eu pegava, ok. Não há necessidade de estar a falar inglês, então usava o mítico portunhol, ou então falava português muito devagar, e eles percebiam. Claro que há algumas coisas que são diferentes. Por exemplo, eu estava a tomar um pequeno almoço e eu estava com dois artistas e eles queriam sumo de laranja. Não acho piada, queria sumo de maçã. E eu sumo de maçã, e ele ficou assim a olhar para mim. E eu a bater, e eu maçã, caralho, tu não sabes o que é uma maçã? E ele assim. Estou a pegar no telemóvel. E ele assim bugado, e depois lembrei-me. É manzana em espanhol, bateu-me. E ele próprio depois pegou o IA, ok. Até
minimamente semelhante e eu devia ter percebido, porque ele só tinha tipo 3 ou 4 sumos diferentes, percebes? Então ele podia ter chegado lá. Estávamos a beber sumo natural. Tu gostas de sumo de maçã? Gosto. Nunca, É que dá aquele ar um bocadinho ácido, eu sabes? nunca provei. É muito Sou bom, eu sincero. gosto. Eu gosto, yeah. Espera aí, mas sumo... Mas laranja não acho piada, mas é mesmo de eu não achar piada ao fruto. Olha, eu por acaso, frutas todas não há assim nenhuma que eu... Eu gosto. adoro manga. Mas o que eu estava a falar, que depois a gente aqui divagou na cena do Sim. português. Nós somos um país muito receptivo, Hum. que é uma das pontos... A única coisa que Portugal tem de mal é o gravelho. Tipo, questão É a de... corrupção. E também tens outra coisa, não é só isso. Eu acho que tens uma coisa em Portugal que é mau, que é, e vamos ver se tu concordas, que é, por exemplo, e eu, nos meus prédios então, se alguém dos meus prédios estiver a ver que não seja meu amigo, é o que é. Aquilo é só cuscarias e o outro tem o que eu não tenho, é um cabrão, coisas assim. Por exemplo, em Portugal Sim, tu tens a coisa que mas é... acho que não é só em Portugal. Eu acho que tipo, nos outros países pode haver, só que como a gente não vive lá, mas eu conheço quem viva. não tem Por tanta essa exemplo, percepção. tu em França, segundo, eu tenho a minha tia e tudo mais, mas nunca falei disso, mas segundo o pessoal diz é do género. O meu vizinho tem um BM, eu quero um BM. É aquela tipo de inveja que se pode dizer saudável, do género, ok, ele tem, eu quero evoluir e ter igual. Eu consigo ter. E ele é do Cá em Portugal, do mesmo não. sítio que eu. Cá em Portugal, e tu vês isso a potes com gajos famosos, Cristiano Ronaldo é um exemplo claro disso. Se Portugal desse valor metade ao Ronaldo de um argentino ao Messi, esquece, nós enchemos estádios só por causa do Ronaldo, mas pronto. E já enchemos. Mas pronto. Eu acho que a nossa geração dá. É mais tipo, a geração anterior a nós. Mas mesmo a nossa geração tem a cena que eu te vou dizer, que é, o meu vizinho tem um Mercedes, eu não tenho, ou seja, é diferente, eu não tenho um Mercedes, eu não consigo ter um Mercedes, ele também não pode ter. Porque senão vai se destacar e eu não quero que ele se destaque. Tu não tens, assim, que seja conhecido, tu não tens mais nenhum país no mundo que o pessoal faça créditos para ir de férias, para tirar fotografias e meter Insta Stories. Sim, essa também. Tu não tens aquela cena, por exemplo, quantas pessoas é que tu conheces? Por exemplo, tens muito agora imigrantes para Portugal, do Paquistão, da Índia, do Tibete. Quantos deles é que tu vês a estar a viver em Portugal a pão e água para juntar dinheiro para chegar e ir de férias para o país deles, andar lá de carros alugados, a chegar a cafés e a Pedir a melhor garrafa de vinho. pedir a maior garrafa de vinho, a melhor garrafa de whisky e a ir a correr os parques aquáticos todos, não come uma vez em casa, come os dias todos em restaurantes, tem de andar de Porsche, ou tem de andar no Mercedes, ou tem de andar de BM alugado. Tu não vês isso noutros países? E depois Sabes porque é o que... ano anda a pão e água. Claro, porque é o que é, tu derretes o dinheiro todo no verão. Sabes porquê? Porque nós somos uma cena, e cada vez mais a nossa sociedade é uma cena de aparências. É verdade. É verdade, meu amigo. Tu, Agora falaste bem. eu se tiver um Renault Clio de 2001, não é? Chego, vamos supor, vou a um banco. Um banco pedir um empréstimo como uma empresa. Vou de Renault Clio. Eles reparam em tudo. Reparam. E Sim, vou mas- assim vestido como eu estou. E ao lado vais tu, num Jaguar, e vestido de fato e gravata. E és CEO de uma empresa multinacional. E eu não, sou o dono da mercearia do Zé. Tu até tiveste prejuízo este ano de 2 milhões de euros. E Eu tu tive tiveste lucro de 100 mil paus, por exemplo. Estou a dar um valor muito exagerado, mas tive Sim. lucro de 100 mil euros. Chego ao banco e podes ter a certeza absoluta que eu não consigo um empréstimo a valer metade do que tu consegues. Isso é verdade. Nós aqui, não estou a dizer só aqui em Portugal. Sim, mundo- mas mas no é- mas geral o agora. mundo Mas O mundo no geral está eu acho que Portugal tem um mal que é... a virar-se para isso. Nós acho que- temos um nível... Nós não temos ordenados e preços nas coisas para termos o nível de vida que existe noutros países. Por exemplo, vou dizer países nórdicos. Eles ganham balúrdios e conseguem ter níveis de vida ridículos. Nós não temos simplesmente Sim. não temos. Mas nós queremos o resultado final sem o trabalho. Percebes? Nós cá em Portugal queremos ter tudo e mais alguma coisa sem pensar no ok, mas se calhar para eu ter a possibilidade de ter um Mercedes, se calhar tenho de trabalhar mais 10 horas por semana, ou tenho de investir mais este dinheiro, ou tenho disto, ou tenho daquilo. Não, pessoal, não. O pessoal encosta-se e reclama, diz foda-se, eu não percebo. Aquele gajo ali deve vender droga para andar de Porsche, de certezinha.
não interessa. Às vezes já. Às vezes é, claro, mas da mesma maneira também tem de se dar valor. Ele tem, Preciso saber. também tem mérito nisso. Mas tu não tens a coisa de, ok, este gajo tem uma mansão, o que é que ele fez para ter a mansão? Fez isto, isto e isto. Vou fazer igual. Não. Sim, foda-se. Ele fez essa merda. Teve sorte, teve sorte. Eu se for lá vou fazer igual, vou-me foder, não vou conseguir. Sim, às vezes nós cortamos logo as nossas asas antes É. Mas acho que já isso vem mesmo, tipo, Da nossa... a sociedade em si. Porque Sim, sem tu tens dúvida. uma boa imagem de Portugal lá fora. Sim, e tu tens a Enquanto imagem que de aqui- Portugal que é uma pessoa que trabalha em Portugal vai lá para fora e é muito melhor trabalhador que os outros. Nós estamos habituados A bregar o fio. tipo, os estudos em Portugal, o ensino em Portugal tem uma qualidade muito boa. E depois, eu vi uma cena que, por exemplo, é Suécia. Suécia. País do Ibra. É, Suécia. Foi um país que, por exemplo, está a receber muitos imigrantes. O porquê? Eles investiram muito na educação Sim, lá. Então eles têm muitos licenciados, muitos mestrados, Uhum. muitos doutorados. doutorados. Ninguém quer ir para o trabalho. E em Portugal Bom. isso está a começar a acontecer também. Por exemplo, um imigrante, não vou dizer só de Portugal, quando vai lá para fora, sabe que no início, Claro, não é aqueles tens que de vão com arranhar. um emprego certo. Tipo, Sim, por exemplo, vão vamos para uma supor. empresa lá para fora, já sabem que, tipo, imagina, estás aqui, a tua empresa é uma multinacional, tu trabalhas no escritório, podes ter Sim, proposta sem de ir para dúvida. fora. Vou dar o exemplo, os meus tios, quando foram para a França, eles sabiam muito bem que era para bregar o fio, que era para arranhar. Era uns para as Se obras, calhar, outros para a limpeza, Exatamente. é o que é. E agora, se calhar, já têm uma condição melhor, porque também já estão lá uma porrada de anos e vão evoluindo Vou e tudo evoluir na mais. empresa e tudo mais. Mas quando eles chegaram lá, eles também não chegaram lá, como um gajo diz a gozar, para ser patrão. É. Em Portugal, o problema de Portugal é o pessoal que quer todo ser patrão. Mas a maior parte não tem jeitinho para isso. É como diz o Jorge Jesus, já disse a mítica frase: mandar é fácil, mandar é que é difícil. O que ele quer dizer é: mandar é fácil, saber mandar é que é difícil. Porque qualquer arrebentado Sabe diz: mandar. faz isto, faz aquilo. Agora é preciso tu teres noção de: ok, este gajo faz melhor esta cena, então vou metê-lo mais para isto. Este gajo faz melhor aquilo, vou metê-lo mais para aquilo. Ok, estou sempre a pedir a este para fazer isto, acho que estou a sobrecarregá-lo, vou pedir ao outro. Ser chefe é fácil, ser líder é que é complicado. Pega esta, anotei e faça-me uma Mas tatuagem. como é aquele? Tenho uma tatuagem, eu tenho uma frase tatuada aqui no peito Eu que começa a vi. ser uma puta de uma frase. A Bíblia Yeah, Sagrada yeah, tatuada. yeah. Não, mas é como tu dizes, nós somos um. Já nem falamos Eu do acho nosso que país. uma A cena- nossa sociedade, graças às redes sociais, está a Tá a virar, ficar- muito, está a virar muito para as aparências. É. Que eu já vi ao ponto do pessoal ir às lojas e tipo alugar roupa Sim, para tirar uma foto. sim. Ou para tipo ir ali a um lado. Ou tens a cena Eu quando é de vestido- eu vou a peraí. este bar. Eu vou dizer uma coisa e não me levem a mal outra vez. Mas faz sentido Também se nisso. levarem a mal, o problema é É, vosso. se levarem a mal e para a puta que É os só pariu. raspar assim os cotovelos na parede. Se levarem tá a mal, feito. olha, menos comentem que é para ter mais comentários. Por exemplo, os dos casamentos, o vestido da noiva Sim, e fatos de eu já vi pessoal tipo que aluga. sim. Eu acho que até meio que faz sentido. Se fosse uma pessoa tipo que te apegas a bens materiais, isso tu É vai assim- tudo o que tu és, por exemplo, se fosse uma pessoa que te apegas a bens materiais, percebes? Tu Sim. gostas de ter ali, por exemplo, um vestido guardado para dizeres aí. Foi este foi vestido. este que gostei. Se agora és uma pessoa que não liga tanto a bens materiais, porque a realidade é, mano, por exemplo, o meu pai diz, e ele fala bem nestas coisas, ele diz, os casamentos são dias em que tu vais mais mal vestido. Porquê? Aparentemente vais bem vestido, Sim. mas para a cena que é, vais mal vestido. Como assim? Tipo, tu queres te mexer um bocado, queres te divertir, tu estás Ok, ali, estás Tu a vais bem vestido, mas a nível de praticidade é horrível. É horrível, tipo, tu não. Sim. Tu queres. Sim, tu queres dançar. E depois tens lá o Pessoal- Ricardo que tem calcinha justa, que se faz assim, ou logo. Ou a camisa justinha, É, as mulheres têm sim, um sem vestido dúvida. até depois dos pés, um calca-lhe, ela fica Depois logo, aqueles tacões que. são desconfortáveis. Sim. É por isso que. Tipo, eu acho que agora, cada vez mais, as mulheres sempre foi a cena do vestido da noiva dar para o casamento e pronto, é o que é. Mas os homens, a geração do meu pai, do teu pai e tudo mais, Sim, o e do casamento. meu avô, o fato do casamento. Do pai para mais 5 ou 4.
Deu para. Enquanto, por exemplo, Enquanto o meu servia. pai sempre serviu. O fato de casamento O do meu pai, sempre o serviu. meu pai serviu um tempo. E serviu para mais 4 ou 5 Claro, casamentos. o fato de que um gajo usa no casamento, normalmente, era a cena de tu compras aquilo e quando tu fores ter outros casamentos, batizados, jantares de gala, Levas usas aquele- exatamente o mesmo fato. É, Porque não há necessidade de teres 14 fatos para usares uma vez cada um. é verdade. Não faz sentido. Agora, o vestido da noiva é que não dá para usar. Vou ler um casamento vestido de noiva. Exatamente, é uma coisa muito extravagante. Mas agora eu acho que também se está a passar para os homens a cena de fazer fatos. E ires a alfaiates fazer Eu acho que aqueles o homem- fatos o homem muito em si específicos. está-se a cuidar mais. O Não é homem. cuidar, eu acho que isso não é cuidar. Eu acho que é. Não estou a dizer isto, estou a dizer tipo, está a ter mais. Como é que eu ia dizer? Depende, para alguns sentidos eu acho que o homem está a ficar, tipo, está a perder um bocado a Sim, cena. está a perder a percebes? cena de homem. Eu não estou a dizer em tudo ao extremo. Estou a dizer, tipo, tratar-se mais da pele. Sim, mas no geral, vamos falar no geral. É óbvio, nós estamos a cuidar mais de nós, isso é verdade. Mas há uns que é o extremo que também tira a parte de ser homem. Sim, mas mesmo nós já não somos os homens que os nossos. Sim. Os nossos pais, pronto, ainda mas que os nossos avós eram coitadinhos. Sim. O teu avô não foi porque o teu avô era casado, mas o meu avô. Sim, O meu para a avô foi para a guerra. guerra, mano. Se não vamos para a guerra agora, o que é que eu Ele vou lá foi fazer? 25 meses para Angola. Eu não sei, mas aposto o dinheiro que tu quiseres que ele não reclamou uma única vez. Mano, aposto que houve dias em que ele se quisesse beber água, tinha de beber água de uma poça por onde andavam búfalos. E eu, se Cheio de beber uma ébola. vida com gás, fica a rasca de estômago. Vamos logo com o gajo. Ai, É o fogo tipo, preso. intolerância à lactose, intolerância ao glúten. Nós somos uns. Olha, o Mota trabalha comigo, ele diz uma coisa muito boa. Nós somos uns coninhas, é o que Nós é. somos a geração do choca-pique. Na É. altura em que se comia trigo com, ou água com O açúcar. meu avô é a cena de, o meu Leite avô com era a cena. açúcar, que era um Comprava chinês. 2 toneladas de lenha e no dia que entregavam a lenha era para desbravar a lenha, arrumá-la toda, fosse 2 toneladas, fosse 50. Agora pessoal. Pessoal, Ai. E o pessoal. E nó- incluído nó- eu, nós eu incluímos. incluo-me na conversa, porque a verdade é É. essa. Porque eu não sou diferente, eu não sou o Cristiano Ronaldo, é o que é. Opa, deixo para depois. Eles depois não, eles vais a faziam ver, coisa. Está a lenha cheia de relva já em cima. Sim, tudo é fodido. verdade. Quem diz isso, opa, tens muito mais cena. É diferente. O pessoal Mas- antigamente fazia as coisas Eu acho com a que isso cena era- de durar. Acho que isso era um bom tema para outro episódio. Sim, depois levámos mais a fundo. Estudar mais um bocado. Mas eu acho que. Agora, mas isso tu ias dizer é bom. Nós agora não fazemos por exemplo, tu ias dizer, antigamente fazias as coisas para durar. Tudo. Agora é tipo mais Tudo para- em geral. Por exemplo, é como tu já Antigamente fazias- disseste, eu acho que tu disseste no último, se eu estou em erro, a cena nós falámos um bocadinho da cena das músicas. Ser muito corrido. Sim, está tudo muito rápido. A música que bateu há um mês atrás já ninguém ouve agora, porque eles também levam a exaustão, eu acho que é essa Também. cena. Mas por exemplo, eu ia dizer, vamos falar de mobília, por exemplo, antigamente Sim. comprava-se aquelas mobílias de madeira. Madeira a sério. Madeira De de não sei- pinho, por de exemplo. não sei de onde, que durava Sim, ou anos. de era boa. cerejeira. Sim, Eu tenho, por eu exemplo. também tenho ali. Mas agora já não É, compro vais ali isso. ao IKEA, compras 4 tábuas, está-se Yeah, porque... enjoas daquela mobília. Sim, uma sim, nova. sim. Eu acho que depende. Por exemplo, para a minha casa acho que faz mais sentido agora cenas do IKEA. Mas vamos supondo que, Deus queira, que eu fico podre de rico. Também E eu vou Deus fazer uma casa, por exemplo, vou ter uma quinta, percebes? Eu acho que a ter uma quinta, acho que a cena da quinta, tu deves pegar e fazer mobília a sério, não mobília à IKEA, percebes? queira. Sim, Que encaixa mais na cena. Agora, eu vou comprar uma ou vivenda. vais para um Eu apartamento. acho que não há necessidade Ou nenhuma vais para um apartamento. de eu estar a comprar um móvel de cerejeira que custa 1000 paus para depois passar um carro. Ih, opá, até gostava de trocar, mas este móvel custou um bué de dinheiro, não vou estar a dar outro tanto Ou até por outro. ou E mesmo tens a um mesma apartamento. cena, tipo, quem diz os móveis, diz os carros. Sim. E atenção, às vezes é bom tu trocares de carro. Porque pronto, pá. Às vezes aquele já não dá mesmo. Já E não é gastaste- só isso. Às vezes tu já o quiseste ajeitar tanto, já pagaste o carro. Não, mas vamos esquecer essa cena do carro dar problemas. Um carro que tu tens que é bom, é fiável. Por exemplo, Um Volvo. Volvo é uma Volvo. marca fiável. Boa, é espetacular. Mas vou dar o exemplo que eu tenho o meu Ford. O Ford é fixe. Mas, por exemplo, se eu pudesse trocar por um Ford Fiesta deste ano, eu se calhar trocava. Se calhar o carro daqui a 10 anos, ou daqui a, deixa-me fazer as contas, daqui a 19 anos, que é o tempo que o meu carro tem, já não existia. Porque os problemas e tudo não existia. Mas é um carro muito mais cómodo, porque tem muito mais coisas viradas para mim, que é a cena do Bluetooth no carro,
as cenas de Ar-condicionado, ar-condicionados, aquece bancos, sensores, aquece os bancos, cruise controles, percebes? aquece os bancos. Isso depende, pode não vir. Mas isso, já andaste mas num isso, carro que aquece os bancos? Já andei, isso é uma merda. Parece que, parece que te cagaste inteirinho, porque aquilo começa a aquecer o cu. por acaso acho E que tu não. ficas com uma, é como tu tens. Mas isso era um extra, por exemplo, olha o Costa. O banco A frio. Focus dele é da minha idade, exatamente da minha idade, dezembro de 2001. Já tinha esse extra. Só que ele, por exemplo, teve de desligar para o carro para não pegar fogo agora, para não dar estrondo. É o que é. Oh, mas isso de aquecer os bancos eu não gosto muito, que ele está quando é quente parece que te cagas todo. Quando está frio parece que te mijaste todo. É uma sensação, não é boa. É uma Sim, é sensação, esquisito, não é natural. não é uma sensação agradável. Por exemplo, eu quando estou a andar de carro, eu prefiro ir com a janela aberta a levar com o ar no focinho do que ar-condicionado. Também não gosto muito. Não gosto Porque do cheiro do ar-condicionado. É mesmo, não é. O ar-condicionado tem Um cheirinho esquisito. Aquele cheiro a plástico. tem uma cena própria. É. Tem como é que eu ia dizer? Tem um toque próprio, tem uma cena própria, percebes? Que é um bocado esquisito. Mesmo até tipo ar-condicionado dentro de casa, que eu não tenho. Porque isso Também não chama-se janelas. é o ventoinha. Ih, tens E a ventoinha ligada há muito tempo. E ela não pode. Olha, uma das heranças que a minha avó deu ao meu pai, acho que até foi a única, foi uma ventoinha. Eu esqueci-me de deixar ligada a noite toda, agora tenho que estar com calor. Que a ventoinha queimou. Ok. Não há calor. Mas tu tens a ventoinha ligada há muito tempo. Já está. Até porque as ventoinhas agora não gastam eletricidade que gastavam antigamente. As coisas são muito mais. Tenho um berro, estou ligado a ventoinha mesmo. Mas isso depende da idade da ventoinha e do pó que ela já tem Estou a agarrado. ligar a As ventoinha. cenas, yeah. Ah! E depois um gajo a fazer assim, para a frente da ventoinha. Tipo robô. Porque sou mudável, é o que é, mas lá está, a tua avó comprou uma ventoinha, durou-lhe a vida toda. Eu tenho aquela ventoinha, duvido que daqui a 10 anos batê-la. Mas isso já é uma coisa que se chama, mas isto pode ficar para um próximo, que se chama excelência absoluta. Mas isso falamos num próximo. Sim, agora pode ficar para o próximo. Não percam o próximo episódio que nós também não. Bem pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Foi assim foi diferente, fomos abordando. Ao início nós estávamos a Foi pensar, mais alheio. nós estávamos a pensar falar muita coisa, mas é como aqui dita, nós vamos conversando. Exatamente, a ideia não é só ter um tipo tempo, não focarmos só cingir-nos a naquilo. um tema, é. Que às vezes já meio Vamos surgiu falando. outros temas que nós achamos mais interessantes de falar. Bem pessoal, espero que tenham gostado. Fiquem aqui connosco. Se nos vermos antes, vermos depois. Um abraço.